15 milhões de crianças morrem de doenças infecciosas no mundo todos os anos. 90% dessas mortes acontecem em países pobres. O mais triste disso tudo é saber que essas mortes seriam evitadas se essas crianças tivessem acesso à comida, se elas tivessem acesso à água tratada, a saneamento básico e à vacinação. Doenças infecciosas sempre foram um tema muito cobrado no Enem e muito cobrado no vestibular. Portanto, é um assunto fundamental para quem quer passar bem nessas provas. E, se você quiser se dar bem nessas provas, é claro que você vai prestar muita atenção nesse vídeo. Meu nome é Márcio, sou professor de Biologia e há 20 anos preparo alunos para fazerem vestibular de Medicina. Nesse vídeo, nós vamos começar a entender um pouco a respeito das doenças parasitárias, das doenças infecto-contagiosas. Vamos descobrir como é que essas doenças se comportam e vamos sair daqui entendendo muito bem a respeito dos primeiros conhecimentos sobre esse assunto, tanto para o Enem quanto para vestibular. E como a gente tem muita coisa importante para a gente poder discutir, não se esqueça de me dar o seu like, não se esqueça de assinar o meu canal, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para eu saber que você está gostando do meu trabalho e para eu fazer vídeos tão bons quanto esse que você está assistindo. Segundo a OMS, saúde é o completo bem-estar físico, mental e social de alguém. Segundo a OMS, então, ser saudável é uma coisa muito complicada. Os cuidados de saúde vão ser divididos em dois tipos fundamentais: os cuidados profiláticos e os cuidados terapêuticos. Cuidados profiláticos são aqueles cuidados que nós tomamos para poder evitar que nós adoeçamos. Profilaxia é prevenção. Já os cuidados terapêuticos são aqueles cuidados que nós tomamos para poder tratar uma doença já instalada. Cuidado terapêutico é um cuidado de tratamento. Do ponto de vista biológico, podemos descrever a doença como sendo um distúrbio do funcionamento normal de células, de tecidos, de órgãos ou até do estado psicológico de alguém. Doença congênita é a doença adquirida e desenvolvida durante o período fetal. As doenças congênitas podem incluir as malformações por diversas causas diferentes. As doenças congênitas podem incluir as infecções que são adquiridas pelo feto durante o período gestacional. A doença adquirida é aquela doença que ocorre na vida de alguém a partir do momento que ele nasce. Essa doença adquirida vai incluir desde uma queimadura, uma perna quebrada ou até uma doença infecciosa. Repare que quando nós falamos a respeito de doença congênita e doença adquirida, nós criamos esses conceitos de acordo com o referencial que nós adotamos. Se a gente fala, por exemplo, de toxoplasmose, a toxoplasmose, quando atinge a gestante, ela é, na gestante, uma doença adquirida. Mas quando essa mesma toxoplasmose ela afeta o bebê que está em processo de formação, no bebê a toxoplasmose passa a ser uma doença congênita. A mesma coisa acontece no caso da infecção por Zika vírus. Se essa infecção atinge a gestante, na gestante é uma doença infecciosa adquirida. Mas se a doença ataca o feto, ela é uma doença para o feto do tipo congênita. Uma doença genética é uma doença produzida por um mau funcionamento dos genes, independente da fase da vida em que essa doença apareça. Já uma doença hereditária é uma doença de origem genética, mas de transmissão familiar. Uma doença genética que é passada de pai para filho, de mãe para filho. É muito importante a gente perceber que nem toda doença genética será hereditária. Apesar de que toda doença hereditária, ela é forçosamente uma doença genética. Por exemplo, no caso do câncer, nós temos uma doença produzida por um mau funcionamento nos genes que regulam a reprodução e a diferenciação celular. Apesar de todo tipo de câncer ser um problema genético, a maioria dos cânceres, na verdade, 95% dos cânceres que atingem seres humanos são doenças adquiridas, muito mais relacionadas aos nossos hábitos de vida do que à nossa carga genética individual. Na grande maioria dos casos, o câncer está relacionado a hábitos como tabagismo, uso excessivo de álcool, exposição à radiação, exposição a raios solares, entre outros fatores importantes. Doenças infecciosas são aquelas doenças produzidas por um agente infeccioso que pode ser vírus, bactéria, protozoário, fungo, verme, artrópodo. E esse agente infeccioso, a partir de agora, a gente vai chamar de agente etiológico. Agente etiológico é o micro-organismo que produz a doença infecciosa. Para que uma doença infecciosa se estabeleça em uma população qualquer, é necessário que ela cumpra 3 pontos fundamentais que devem acontecer sempre ao mesmo tempo.
Primeiro é necessário que haja um agente etiológico, que é o agente infeccioso. O vírus, a bactéria, o protozoário, o fungo, o verme, enfim, o agente biológico que causa a doença. Mas para que esse parasita se espalhe pela população, ele deve encontrar ainda um mecanismo de transmissão adequado, um veículo de contágio adequado. Esse veículo de contágio pode incluir a presença de vetores, esse veículo de contágio pode incluir água contaminada, alimentos contaminados. Esse processo de contágio, ele pode inclusive incluir características básicas do nosso comportamento. Mas a doença só se estabelece na população se esse agente etiológico com o mecanismo de transmissão adequado encontra um hospedeiro suscetível. O hospedeiro suscetível é aquela pessoa que pega o parasita e espalha o parasita pela população. Fechando esses 3 itens ao mesmo tempo, a doença se estabelece, podendo se comportar de formas que iremos ver a seguir. As doenças infecciosas, elas podem se comportar de 3 maneiras diferentes. Endemia. Endemia é uma doença típica de determinado local. Além da endemia ter sempre um endereço definido, ela é específica de determinada região, a endemia todos os anos ela vai produzir mais ou menos a mesma quantidade de casos. Um exemplo importante de endemia no nosso país é a malária. A malária ela vai produzir mais ou menos 120 mil casos ao ano na região norte do Brasil. É uma doença que tem um endereço específico e tem uma prevalência mais ou menos constante com o passar do tempo. Se tem uma coisa que não falta por aqui, é doença endêmica. Você sabe quais são as principais endemias do Brasil? Algumas endemias importantes no nosso país hoje são a malária, febre amarela, doença de Chagas, hanseníase, tuberculose, tracoma, leishmaniose, cólera e gripe A. Epidemia é uma palavra que pode ter vários significados diferentes. Epidemia pode ser, por exemplo, o aumento súbito de casos de uma doença endêmica. Nesse caso, ao invés de se usar epidemia, também pode ser usado surto epidêmico. Epidemia e surto, portanto, são sinônimos. Um exemplo importante de epidemia no nosso país é a febre amarela silvestre. E, se você quer saber mais a respeito de febre amarela, tem aqui um vídeo no meu canal te ensinando tudo o que você precisa saber a respeito de febre amarela. Vai lá para ver. Um outro significado importante de epidemia é o surgimento de uma doença nova, uma doença desconhecida ou uma doença que não é típica de determinada região. Por exemplo, nos últimos anos, começamos a ter epidemias de Zika vírus, um vírus de origem africana que não era típico da nossa região e foi trazido para cá junto com as migrações desses últimos anos. Um outro significado importante de epidemia é a volta de uma doença erradicada ou uma doença que havia sido considerada como controlada. É o caso do sarampo nesses últimos anos. O Brasil ficou livre do vírus sarampo durante mais ou menos 15 anos, até que, devido às condições econômicas da Venezuela e devido ao processo de migração de refugiados de lá para cá, o vírus foi trazido de volta para o território nacional e voltamos a ter alguns casos de sarampo no Brasil, principalmente na região fronteiriça com a Venezuela. Pandemia é uma epidemia de expansão muito rápida, sem respeitar barreiras geográficas. Uma maneira simples, então, da gente definir pandemia é como se fosse uma epidemia mundial. Se é mundial, então é pandemia. Não existe epidemia mundial. Se é mundial, é pandemia. Por hoje é só isso que a gente tem para discutir, mas, de novo, não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de assinar o meu canal, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que eu saiba que você está gostando do meu trabalho. No nosso próximo vídeo, nós vamos discutir tudo a respeito de vírus e de doenças virais. Você vai aprender a respeito de anatomia do vírus, a respeito de reprodução do vírus, a respeito de tipos de vírus, a respeito das viroses, transmissão, sintomas, prevenção, enfim. É claro que você vai assinar o canal e vai assistir o nosso próximo vídeo. Então, nós vamos ficar por aqui.